estavam completamente diferentes. Eu não me sentia bem no meu casamento, porque não era feliz. Meu marido tinha o costume de beber, bebia muito vinho, bebia cerveja e chegava a casa e nunca foi violento comigo, mas as palavras ele ofendia-me, dizia-me palavras despreciativas, de que eu não servia, de que eu era isto, eu era aquilo. E com o tempo, por isso foi criando em mim um certo desamor. Não me sentia plenamente feliz nesse casamento. Comecei a ler aquela Bíblia e eu comecei a perceber que muitas das coisas que me tinham sido ensinadas na igreja, e o pastor disse assim para a minha amiga que estava comigo, ela chama-se Mayra, e disse: será que a tua amiga não quer vir aqui à frente e aceitar a Jesus? E eu disse: não, ela não quer. Olá, ovelhas! Deus os abençoe. Eu sou Gustavo Nascimento e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Os convidados aos quais temos aqui são muito especiais e que Deus venha abençoar a vida dela e que o testemunho dela venha fazer uma transformação de Deus na sua vida. E muitas pessoas às vezes falam: eu não consigo ser transformado, não consigo ser mudado, mas Deus ele pode fazer isso. E um testemunho pode mudar a tua história. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. E a nossa convidada de hoje é Sônia Martins. Olá, é um prazer estar aqui convosco. Obrigada pelo convite. Sônia, ela é a nossa líder de bem-vindos, né? Graças a Deus que agora estamos na mesma equipe. E, Sônia, preparou algum versículo pra gente? Preparei, sim, mas este versículo que eu preparei vou deixá-lo mais para o fim, se não tem nenhum inconveniente, vou deixar mais para o fim, porque tem mais a ver com aquilo testemunho que eu vou dar. Amém. E qual personagem bíblico você se identifica? Também tem a ver com esta passagem bíblica. Então vamos para o testemunho. Tem algum testemunho? Claro que sim, sempre há... Antes, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Qual foi o motivo da sua conversão? Eu acho que o motivo foi a situação bastante difícil que eu estava a passar. Foi algo que realmente eu sentia que tinha que mudar na minha vida, sentia que algo não estava bem, que não me estava a fazer sentir feliz. E eu penso que o ser feliz na vida é algo primordial para qualquer ser humano. E estava a sentir que havia coisas que não me estavam a fazer sentir bem. E a dor que eu estava a passar, precisava que algo tinha que mudar na minha vida. E de uma maneira inesperada. Sucedeu, graças a Deus, para a glória de Deus. Amém. Vamos para o testemunho. Essa é a nossa pergunta primordial, a nossa pergunta-chave, né, que a gente faz para todos os nossos convidados: como que conheceu a Cristo, né? E conta um pouquinho pra gente como você conheceu a Cristo, o teu testemunho de como você chegou até Deus, de como você se alinhou nos caminhos de Deus. Conta pra gente um pouquinho. Sim, claro que sim. É um prazer para mim contar sempre testemunho, né? Para a edificação sempre de outras pessoas. Pronto, realmente começou mais ou menos... Eu estava recém-casada, tinha talvez um ano e um pouco de casada. E a minha mãe costumava ter uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová. E eu sempre olhava assim para aquela Bíblia e sentia sempre uma curiosidade. E foi basicamente no início do meu casamento que eu senti aquela inclinação, aquela curiosidade de conhecer o que havia nesse livro. Eu sabia que era uma Bíblia, só sabia que era dos Testemunhos de Jeová. E acho que na altura nem sabia se era bem dos Testemunhos de Jeová. Só que eu disse: se eu vou ler este livro, não quero ler da metade, eu só não quero ler só uma parte. Se eu vou ler este livro, quero ler desde o início, que é para poder compreender o que lá está. Então eu comecei a ler a Bíblia desde o início. Havia muitas coisas que ela não compreendia, como era natural. Não compreendia muitas coisas, mas havia outras que para mim eram tão claras. Eu era católica praticante, não ia todos os domingos, mas costumava ir basicamente na Páscoa, na Semana Santa. Frequentava, não era sempre
semanal, mas costumava ir sempre que podia, costumava ir aos cultos da Igreja Católica. Então eu comecei a ler aquela Bíblia e eu comecei a perceber que muitas das coisas que me tinham sido ensinadas na Igreja Católica que estavam completamente diferentes. Quanto mais eu ia lendo, mais sentia curiosidade de cada vez ler e ler e ler mais. Eu basicamente tinha tanta curiosidade, tinha tanta fome de ler a Bíblia que eu lia praticamente a diário. Sempre lia um bocadinho a diário. O lugar onde eu morava, na casa onde eu morava, era um sítio um bocadinho perigoso a nível de delinquência. Eu estava naquela altura em Venezuela, né? Fui para lá pequena com meus pais, casei-me lá e morei lá durante um tempo. No momento onde eu estava ainda na leitura da Bíblia, né? Já tinha um tempo a ler a Bíblia. O meu esposo naquela altura disse-me, isto foi de uma sexta-feira para sábado. Ele disse-me, tínhamos ido jantar a um restaurante e ele disse assim para mim, vamos ficar esta noite fora, não fiquemos hoje lá em casa, vamos ter uma noite diferente, sempre para sair um pouco do ritmo, sair um pouco do cotidiano. E vamos ficar nesta noite aqui no hotel, que tinha sido num restaurante, num hotel. E o outro dia tinha que ir trabalhar e pronto. E então ele convenceu-me e terminamos por ficar aí, jantamos e depois ficamos lá. Mas eu passei uma noite, posso dizer que estava com muita inquietação dentro de mim. Eu não me sentia bem, não conseguia dormir e foi assim praticamente toda a noite. O outro dia nos levantamos e eu disse, vamos para casa porque eu tenho que ir tomar banho e isso para poder ir para o trabalho. Mas esta inquietação não saía de mim. Quando nós chegamos a casa, vimos o nosso cão na rua e nós dissemos, o que é que está a fazer o nosso cão na rua? Chegamos mesmo a casa, vimos que na parede da parte da frente tinha um buraco. Quando entramos na casa, estava a sala, os quartos, tudo cheio de roupa, da nossa roupa, da minha e do meu esposo, toda partida no chão, por todo lado. Vimos que nos tinham roubado. Nós tínhamos feito compras de comida no dia anterior. Levaram-nos a comida toda, levaram roupa, levaram televisão, tudo que eles puderam levar. E incluso tínhamos visto que inclusive tiveram a aquecer a comida, tiveram a comer na nossa casa, aquecer a comida porque vimos lá tachos. De certa maneira, nós nesse momento não compreendemos, mas eu depois compreendi que tinha sido Deus a cuidar de nós, porque já de facto eles já pensavam em roubar-nos nessa noite, de sexta para sábado. E aí eu vi claramente, de alguma maneira, eu vi a Deus cuidar de nós. Nessa noite, nesse mesmo dia, eu decidi não fico mais nesta casa, não quero já dormir mais neste sítio. Tratamos de tudo, tiramos tudo que conseguimos tirar dessa casa nesse dia e fomos para a casa da minha sogra naquela altura e começamos a tratar dos papéis e de tudo para vir cá para Portugal. Virmos os dois para Portugal a viver. Nisso eu continuo a ler a Bíblia, né? Saí a viagem aqui para Portugal, chego cá a Portugal, não tinha trabalho, não tinha nada, e eu continuava a ler a Bíblia, conseguia ler todos os dias um bocadinho. Pouco tempo, no ano mais ou menos de 2005, eu cheguei cá a Portugal, no ano 2004, acho que era um ano antes do euro. No ano 2005, 2006, mais ou menos, não recordo muito bem. Eu sei que eu estava num dia em que, estes dias que acordamos e que estamos tristes, eu tinha uma tristeza comigo, não recordo porque que eu estava triste nesse dia, só sei que estava triste. Alguma coisa tinha acontecido, não sei muito bem, não recordo. E eu já estava cá, estava nos Correios, estava a fazer uma diligência e aproxima-se de mim uma senhora, posso lembrar-me muito bem, baixinha, gordinha. Ela aproxima-se de mim sem me conhecer de lado nenhum, e eu também sem a conhecer porque nunca tinha visto. Ela aproxima-se de mim e começa a falar de Deus. A maneira, eu não posso recordar muito bem quais foram as palavras exatamente dele,
Eu sei que ela começa a falar dele, começa a falar do amor de Deus. E aquelas palavras foram tão impactantes para mim, que eram como mel, eram umas palavras tão doces, tão bonitas. E eu só ouvia o que ela dizia para mim. Eu não consegui, acho que nem consegui falar. Eu só ouvia o que ela me dizia. E no fim ela me convidou a ir à igreja onde ela assistia. Era uma igreja aí perto, em Águeda. E eu disse-lhe que sim, que eu iria. Mas aquelas palavras, eu não conseguia esquecer aquelas palavras daquela senhora. Ela depois foi-se embora. E aquelas palavras continuavam estando assim no meu ouvido. De tão bonitas que eram aquelas palavras que ela dizia para mim. Talvez foram umas palavras tão simples, mas para mim eram doces aquelas palavras que entravam nos meus ouvidos. Passado uns dias eu voltei à Águeda e eu tinha a sensação que ia encontrar outra vez. E encontrei aquela irmã, encontrei duas vezes mais, duas oportunidades mais, encontrei aquela irmã. E ela sempre que me encontrava, convidava-me a ir à igreja. Eu nunca fui. Eu dizia, como é que eu vou ir para lá? O meu marido não vai aceitar que eu vá a uma igreja. Ele, obviamente, não era crente. E como ele desconfiava sempre tanto de mim, ele ia pensar que eu iria para outro sítio a fazer outra coisa e não precisamente para uma igreja. Porque era isso que ele iria pensar. E então eu, para evitar problemas, né, nunca fui. Mas estava sempre naquela, será que eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Tinha sempre esse lado, não sei se vou, se não vou. E depois optei por não ir. Realmente nunca fui. Nunca encontrei aquela irmã, aquela senhora, nunca encontrei mais. Encontrei nessas duas oportunidades mais, mas depois nunca mais a vi. Isto passaram-se anos, eu não me sentia bem no meu casamento, acho que não era feliz. O meu marido tinha o costume de beber, bebia muito vinho, bebia cerveja e chegava a casa e nunca foi violento comigo, mas as palavras ele ofendia-me, dizia-me palavras despreciativas, de que eu não servia, de que eu era isto, eu era aquilo. E com o tempo, por isso foi criando em mim um certo desamor. Não me sentia plenamente feliz nesse casamento. Depois eu lá está na internet, nas redes sociais, encontrei um amigo que eu tinha conhecido lá na Venezuela, quando eu vivia lá, e começamos a ter mensagens por meio do Facebook, que todos conhecemos hoje em dia. Começamos a falar, a ter conversações, mensagens por Facebook cada vez mais. Eu levantava-me de noite, eu esperava que o meu marido adormecesse e ia para a internet e começava a falar com este amigo, começávamos a falar cada vez mais. Nisto eu pensei em ir à Venezuela, pensei em ir lá tirar umas férias e fui lá durante mais ou menos um mês. Depois eu consegui e fui sozinha, o meu marido ficou cá. E eu, entretanto, viajo à Venezuela. Eu fiquei lá um mês numa férias. Os meus pais, entretanto, já tinham regressado à Venezuela, tiveram lá um tempo. E eu vou lá passar estas férias e quando eu chego lá, resulta que aquele amigo com quem eu conversava pelo Facebook soube que, entretanto, se tinha juntado com outra pessoa, tinha tido filha. Pronto, então isso já deixou de me interessar, já não sentia interesse por isso. Conheci um outro na Venezuela, nesse tempo que tive de férias. Comecei a ter uma relação mais íntima nesse tempo com ele. Entretanto, depois então regresso a Portugal. Tive uma relação com esta pessoa. Chego cá a Portugal e só me apetecia era chorar. Não me sentia bem, não era? E quando o meu esposo me foi buscar no aeroporto, eu não conseguia olhar os olhos dele, eu não conseguia ver a cara, porque de certa maneira eu sentia vergonha, não conseguia ver os olhos. Ele perguntava, mas o que é que tu tens? Tu estás a notar muito diferente. Dizia ele para mim, correu tudo bem lá na Venezuela? E eu disse-lhe, sim, correu, não houve nenhum problema. Mas eu sentia muita vergonha dentro de mim. E ele dizia para mim, mas
ainda continuo a não estar bem. Vejo algo em ti que não está bem. E eu disse, não, são ideias tuas. Só que eu sabia que não estava tudo bem. Passado poucos dias, aquela pessoa enviou-me uma mensagem perguntando se como é que estava, se tinha chegado bem, não sei o quê, como é que estava tudo, tinha sido bom estar comigo, não sei o quê, não sei o quê. E eu pronto respondi que estava bem, que tinha chegado bem, não sei o quê, não sei o quê. Esta mensagem, o meu esposo chegou a vez sem eu saber. Eu fui tomar banho, algo fui fazer e ele já achava que algo não estava bem. E então ele pegou no meu telemóvel sem eu saber e conseguiu encontrar aquela mensagem lá. Quando ele me pergunta o que é que tu fizeste lá na Venezuela? E eu não sabia o que é que ele havia de responder. E eu disse, não fiz nada. O que é que eu vou fazer? Então esta mensagem, ele mostrou uma mensagem. Então eu aí já não tinha como negar, não é? Eu contei-lhe tudo que tinha acontecido e isto pois foi uma tempestade, não é? Foi algo muito difícil para ele e eu, pois entretanto, disse-lhe para nos divorciarmos, para nos separarmos. Ele não aceitava, ele chorava tanto, eu notava tanto o sofrimento dele que aquilo de alguma maneira me tocava em mim e eu chorava também com ele, mas eu sentia que já não queria seguir com o nosso casamento, porque era isso mesmo, não é? Não me sentia em condições de seguir com o casamento, não é? De alguma maneira o diabo pois conseguiu armar tudo isto, não é? Criar uma situação. É uma situação difícil, não é? Porque quando não temos a Jesus na nossa vida, é isto que pode acontecer de uma maneira. Pronto, eu disse-lhe que queria terminar com o casamento, que é para divorciar-nos, porque já não o amava, já não o queria. Eu via o sofrimento dele e eu também de alguma maneira sofri muito, porque eu via o sofrer dele, não porque eu quisesse voltar nem nada, mas só o facto de eu vir com ele, chorava tanto e via tanto o sofrimento dele que não queria. Ele foi embora de casa, foi viver para uma outra casa, eu fiquei sozinha em casa. Aquilo estava sendo devastador para mim. Todos os dias chegava a casa, encontrava aquela solidão, não tinha cá os meus pais, eu morava perto de uma tia e aquelas paredes parece que me vinham em cima cada dia. Era uma coisa horrível. Eu sentia aquela solidão, aquela casa, e estava a mexer muito com o meu sistema nervoso. Eu conheço aqui outra pessoa, entrei nesse tempo em que fiquei sozinha em casa, eu conheço outra pessoa, também mantive outro relacionamento íntimo com essa pessoa, mas depois eu, entretanto, decidi voltar à Venezuela. Havia algo em mim que não me estava a fazer sentir em paz. Eu penso, não vou voltar à Venezuela. Mas, entretanto, já tinha conhecido esta outra pessoa cá. Mas eu sabia que eu ia voltar à Venezuela, não ia ser mais que isso, não é? Todos me diziam, tu tens a tua família lá. Entretanto, a minha família começou a rejeitar-me. Começaram todos a porem-se em contra de mim. Família, tios, primos. Começaram a dar a razão ao meu esposo e puseram todos em contra. Porque tinha sido eu que queria terminar com o casamento. Então não estava a sentir o apoio da família a nível de tios e primos, aqui família que eu tinha cá. E isso fez muito com que as pessoas também depois me recomendavam, se tu tens a tua família lá, estás cá sozinha, então vai para lá novamente. E então eu tirei a viagem e novamente pensei então em ir para a Venezuela. Mas uns meses antes de ir, conheço aqui esta pessoa e também envolvo-me em uma relação com ele, outra relação mais. Chega-se a mês de setembro, vou para a Venezuela. E eu disse, pronto, vou ir para lá, vou viver com este rapaz que eu conheci, estando lá, e vou tratar de fazer a minha vida feliz, vou tratar de que tudo corra bem, porque é isso que nós pensamos. Esses eram os planos que eu tinha na minha mente. Vou chegar lá e vou estar lá com a minha família, vou viver com esta pessoa que conheci, acho que vai correr tudo bem. E esta dor que tenho, todo este sofrimento, isto tudo vai desaparecer, tudo vai correr bem. E eu chego lá na Venezuela com tanta coisa errada que eu já tinha feito, não é?
e começo-me a sentir cada vez pior. A dor começa a intensificar-se. Não sentia paz dentro de mim. Era a paz que me faltava. Não tinha paz. Havia uma sensação de vergonha, de sujidade dentro de mim que eu não sabia o porquê, não conseguia explicar. Eu chego lá e eu volto a contactar com este homem que eu conheci lá. Só que havia algo em mim que me dava um nojo e eu não conseguia encontrar-me com ele. Ele ligava e perguntava quando é que vamos encontrar, quando é que nos vamos ver, e eu não consegui nunca ligar-lhe, nunca consegui. Era algo que me sobrepassava, que eu não conseguia já voltar a... Não conseguia dizer, pronto, tal dia vou ter contigo, vamos encontrar. Não conseguia, era algo que não conseguia explicar. E nunca lhe liguei, nunca mais o quis ver. Era como um nojo que eu sentia dentro de mim, acho que essa era a palavra. Ao meu lado, na minha casa, lá na Venezuela, vivia a minha melhor amiga. Ela era mesmo vizinha. Éramos amigas de infância, pequeninas mesmo. Ela também era católica, igual que eu. Entretanto, ela se tinha divorciado também e tinha conhecido, onde ela vivia, ela tinha conhecido de Cristo. Ela se converteu para Cristo e quando ela se divorciou, ela foi viver na casa praticamente ao lado onde eu vivia. Ela começou-me a falar da igreja onde ela frequentava, mas eu não queria saber nada da igreja. Ela dizia, quando é que vais comigo, não sei o que mais, e eu dizia, não, eu não quero ir, vamos para a praia, porque no sítio onde nós vivíamos lá era perto da praia. E eu disse, vamos para a praia, qual igreja? Vamos para a praia, que eu quero ir para a praia. Ela tinha um carro. E ela dizia, mas é que eu domingo não posso ir para a praia. Se eu vou, eu tenho que ir primeiro à igreja e depois então é que vamos. Eu, pronto, então vai lá à tua igreja e quando tu puder vamos então para a praia. Eu sempre me recusava quando ela me convidava. Eu me recusava sempre a todo momento de ir para a igreja. Numa oportunidade, ela disse-me, eu estava de férias e ela disse-me, vamos... era um sábado, lembro-me, um sábado de janeiro. E ela disse, mãe, vamos sair, vamos dar uma volta. E disse, pronto, está bem, vamos dar uma volta. E eu fui com ela. Quando eu vejo que ela vai na direção da igreja onde ela frequentava. E eu disse, não posso, não estou a acreditar nisto. Tu não me digas que vamos para a igreja onde tu vais. Eu só vou lá fazer uma coisa, vai ser rápido e depois vamos então. Então vamos, ok? Eu te espero aqui no carro, vai lá tu fazer o que vai fazer, que eu espero por ti aqui no carro. Não pode ficar aqui no carro, porque sabe que é perigoso. No bairro onde estava a igreja era bastante perigoso. Havia malandros, havia drogaditos, o sítio onde estava aquela igreja era assim. E ele disse, é um perigo que uma mulher sozinha fique aqui no carro, podem te levar a ti, o carro e tudo. E eu, pronto, está bem, eu vou lá contigo. Eu entrei, fui com ela, a igreja era um sábado, lembro-me, nem sequer era um domingo, era um sábado. Iam lá fazer qualquer culto. E ela disse-me, vamos ficar aqui para o culto. E eu disse, não, eu não posso viver nisto. Já era uma estratégia que Deus estava fazendo, né? Mas eu disse, mas nós não íamos para outro lado. Sim, vamos, mas vamos mais tarde. Agora não, vamos, já que estamos aqui, vamos ficar aqui no culto, que tu vais gostar. E eu disse, eu vou gostar. Pronto, então eu fiquei lá com ela, fiquei naquele culto, mas eu sempre, tipo, não quero estar aqui. Eu não me sentia bem aí, não é? Termina o culto e o pastor disse assim para a minha amiga, que estava comigo, ela chama-se Mayra, e disse, será que a tua amiga não quer vir aqui à frente e aceitar a Jesus? E eu disse, não, ela não quer. E ela disse assim, anda, vai, não te vai. Disse, mas eu não quero, mas não te vai acontecer nada, tu vai ver que vai ser bom. Então eu fui, mas eu não fui com aquela convicção, sim, eu vou. Eu fui tipo, eu vou te matar depois quando cheguemos a casa. Eu fui lá à frente, puseram-me as mãos numa Bíblia, que eu pusesse a mão direita em cima da Bíblia, e disse-me, vai repetir comigo, aqui o pastor disse para mim, vai repetir as palavras que eu vou te dizer, vai repetir comigo, em voz alta. Eu, pronto, tudo bem, sim, eu posso repetir. Sempre naquela de que... Sempre na defensiva, né? Sempre na defensiva. Bom, eu disse todas aquelas palavras que ele disse. Tudo bem, já terminou, voltou outra vez.
Mas isso eu não posso acreditar nisto. Como é que é possível que tu me trouxeste? Eu para ele. Como é que é possível que tu me trazes para este lugar e por encima me faças dizer esta coisa que eu não queria? Ah, não vai passar nada, tu vai ver que vai ser bênção, não sei o quê, não sei o quê. Ok, muito bem. Nessa noite, vamos então, saímos finalmente. Acho que fomos depois comer um gelado, não sei o quê, depois fomos para casa. Nessa noite, eu começo a ouvir vozes no meu quarto. Já estava na cama, já estava deitada, e eu começo a ouvir vozes. Começo a ver imagens, tipo de rostos. Um rosto que eu cheguei a ver foi um rosto de uma mulher, era um rosto lindo, de uma mulher, só o rosto. Não vi corpo, não vi, só o rosto. Com um sorriso muito bonito. Depois comecei a ver um outro e eu disse, mas o que é que se passa? Comecei a notar algo diferente. Depois foi na noite seguinte, depois dias seguintes, e eu contava para a minha amiga, estou a sentir-me estranha, estou a sentir assim como você na noite, tu sabes o que é que isso pode ser? Disse, não sei, Sônia, vamos a falar com a pastora. Então eu liguei para a pastora daquela igreja, naquela altura, quando ela pastoreava aquela igreja, e falei com ela. Eu estou a ouvir, já tenho vários dias, em que estou a ouvir esta voz, uma voz assim, assim, assim. E ela disse-me, essa é a voz do Espírito Santo. Eu disse, a voz do Espírito Santo. Ela perguntou-me, como é essa voz que tu ouves? Eu disse, eu não posso dizer que sejam algumas palavras em si, mas sinto essa voz no meu ouvido como alguém a querer me falar no ouvido. É uma voz que não me mete medo, eu não sinto medo, não sinto pânico, não, era uma voz que me fazia sentir bem. E ela disse, pois é isso, é o Espírito Santo a falar contigo. Eu comecei a ir aos domingos à igreja com ela e ela levou em algumas oportunidades os meus pais também. Ela também os levou. Ela, entretanto, pronto, eu comecei a frequentar a igreja aos domingos, comecei a frequentar também durante a semana, quando eu podia. Entretanto, ela viajou com os seus filhos, viajou para a Itália. A situação na Venezuela, como é óbvio, não estava a ser fácil, não estava a ser fácil para ela, e ela então pensou, ela já tinha família em Itália, e então ela pensou em ir para a Itália viver com os filhos. Ela então deixa-me, não é? E eu começo a ir sozinha para aquela igreja. Os meus pais começam a ir a uma, que ele ficava mais perto, porque era mais perto para eles para irem a caminhar. Não tinham que caminhar tanto. Esta igreja onde eu assistia tinham que caminhar mais, então iam a uma e eu ia a outra. Entretanto, o meu pai fica com problemas nas ancas, com o rosto, começou a sentir muitas dores, e então pensou em regressar cá a Portugal para poder fazer o tratamento que ele precisava, ou a operação que ele precisava. Entretanto, os dois viajam cá para Portugal e eu fico então lá sozinha, lá na Venezuela. Eu continuava a assistir à igreja, comecei a sentir pouco a pouco algo dentro de mim esquisito. Eu, quando estava sei que lembro-me que nos cultos eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E aí eu reconheci de quanto errada eu estava, de tudo o que eu tinha feito. Eu sentia-me suja, eu sentia-me que o meu marido talvez podia ter muitas coisas erradas, que ele bebia, não me tratava bem, eu não me sentia feliz com ele, sim, era verdade. Isso não tiro, mas o que eu tinha feito que não tinha justificação. Isso eu comecei a sentir isso dentro de mim de uma maneira natural. Isso vinha a mim de uma maneira muito clara. Eu comecei a pedir perdão a Deus por eu ter sido infiel com meu marido, por todos os relacionamentos que eu tive fora do matrimônio. Eu era uma autêntica, eu sentia-me uma autêntica adulta. Quando eu conheci esta passagem bíblica, que eu vou falar daqui a pouco, cerca de João 8, a partir do versículo 1. Eu li esta passagem bíblica e eu, naquela altura, identifiquei-me claramente com esta passagem bíblica, porque eu tinha sido uma adúltera mesmo. Eu tinha sido infiel com o meu marido e acho que quanto mais eu reconhecia esta verdade, quanto mais eu reconhecia o culpada que eu era, o pecadora que eu era quanto mais pior eu me sentia. E quanto mais eu suja me sentia,
Eu sentia-me algo, não consigo explicar. Era uma dor tão tremenda de toda a dor que eu causei, a dor que eu causei ao meu marido naquela altura, a dor que eu causei ao meu pai e à minha mãe, porque quando eu regresso à Venezuela, eles já tinham conhecimento de que eu tinha deixado meu marido. Eu tive o apoio dos meus pais naquela altura até hoje. Os meus pais me apoiaram. Eles não apoiavam em si o que eu tinha feito, mas apoiavam a mim como filho, né? E foi algo que eu agradeço muito até hoje aos meus pais. A dor que eu causei à família dele, como é óbvio, e então eu sentia a dor de todas essas pessoas sentia dentro de mim. Eu sentia-me a pior pessoa deste mundo. E aquilo, cada vez que eu reconhecia essa verdade, era uma dor tão grande, mas ao mesmo tempo era uma cura que estava a ocorrer dentro de mim. Claro que eu naquele momento, recém-convertida, não tinha essa plena noção. Foi ocorrendo uns cambios dentro de mim, algo que me sentia de certa maneira algo desconfortável, porque quando sentes que há algo dentro de ti que está a mudar, que não está da mesma maneira, do mesmo jeito como tu fazias antes, o rosto que tu tinhas antes, já comecei a não gostar de coisas que eu fazia antes, que eu antes gostava. Eu fazia bailoterapia, ou dançoterapia, não sei como é que se chama aqui. Aquilo deixou de gostar-me, deixei de praticar, era tipo um desporto. Mas era tipo em dança. Eu fazia isso, eu deixei de gostar disso, havia coisas que eu gostava de fazer e comecei a já não gostar, já não me sentia atraída por essas coisas, começaram a haver cambios, muitos cambios dentro de mim que eu não conseguia explicar, mas fazia-me sentir de alguma maneira desconfortável, porque eu disse, mas se eu antes gostava disto, por que que agora não? Isto pronto, eu continuava sempre a ir à igreja, era sempre chorava. Sempre quando estava nos cultos eu chorava, 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 chorava. Era uma igreja pobre, era uma igreja, ainda continua sendo assim, uma igreja que estava muito perto de pessoas da má vida. Era uma igreja de certa maneira perigosa. E eu pedia sempre a Deus que me cuidasse de mim, quando eu ia e quando eu saía da igreja. Nunca me aconteceu nada, graças a Deus. Era uma igreja que não tinha nem sequer portas, era uma igreja que tinha cortinas só nas portas. Era uma igreja, por ser de certa maneira, pobre. Mas eu sentia sempre uma presença de Deus tremenda em cada culto. E aquilo era sempre um chorar, um chorar, um chorar naqueles cultos. Comecei a sentir aquela cura divina da parte de Deus, comecei a sentir aquele amor de Deus na minha vida. Comecei a ir às vigílias, comecei a ir aos cultos. Entretanto, perguntaram-me se eu queria ser batizada. Eu disse de caminho que sim, que queria ser batizada. Tive durante 6 meses a preparação para ser batizada. Passado esses 6 meses, era eu e eram alguns outros irmãos. Os outros irmãos desistiram e a única que foi batizada nesse dia fui eu. Foi no prédio onde moravam os meus pastores, chama-se Saturnino e Dulce. Foram uns pastores impecáveis comigo. Acho que foram pastores maravilhosos comigo.